Olá, meus queridos, graça e paz a todos os amados irmãos, dando continuidade aí à nossa leitura diária. E nós vamos fazer a leitura de 2 Reis, capítulo 20, do versículo ao 11. Essa leitura foi feita na lição 9, na leitura diária. E nós vamos refazer essa leitura e falar um pouco mais sobre aqueles que ainda têm o vídeo, né, da leitura de quarta-feira passada. Dá uma olhadinha lá de novo, né, e também veja aí o vídeo do dia de hoje, né, de segunda-feira, que é a mesma leitura, mas a gente sempre coloca alguma coisa a mais na nossa palavra, tá bom? Se alguns de vocês perderam alguma leitura diária, é só acessar o YouTube desse pastor e ali se inscrever, né? É só tocar ali, inscrever, já está inscrito, você vai ter acesso a todas as leituras diárias na biblioteca ali de YouTube, tá bom? Aí você vai poder acompanhar todas as leituras sem nenhuma dificuldade, tá ok? A gente está dando continuidade ao tema, que é oração, sinal e cura. Agora é o ponto 2, né? Oração, sinal e cura. Domingo agora foi dado pelo pastor Carlos César. E a base dessa lição está no livro de Isaías e também em 2 Reis, que está sendo aí o nosso personagem principal, né? O profeta, o rei Ezequias, está sendo o nosso principal personagem diante desse tema de oração, sinal e cura. Interessante que dentro desse contexto da primeira lição, nós ali entendemos que a oração de Isaías ele foi respondida. E a forma que Isaías ali orou, está ali no capítulo 37, 21 a 28, não foi uma oração, como eu coloquei na minha palavra anterior, imprecatória, né? O que seria isso? Uma oração em que você pede a Deus a vingança. A gente encontra muito isso no Velho Testamento, ali junto aos salmistas. A gente vê também até com Pedro, né? Em um momento em que o Senhor estava ali sendo perseguido e tal, e ali é pedido para que o Senhor pesasse a mão, né? E o nosso Senhor não veio para isso, não veio para derramar sangue, veio para derramar vida sobre nós através do seu sangue, né? Então, às vezes os irmãos, alguns irmãos têm essa questão de clamar por vingança ao Senhor, né? E nos nossos dias a gente clama por misericórdia, e Ezequias ele dá esse grande exemplo, com muita pressão sofrendo no seu governo, né? De querer fazer ali aliança com o Egito, e sendo pressionado a voltar a fazer o que o seu pai Acais fazia, né? Que era dar toda a riqueza do reino para se manter vivo, se preservar. Ele não estava nem preocupado com a população, e todos sofriam demais com isso. Se rendeu aos deuses de Senequeribe e fez tudo que era mal diante aos olhos do Senhor, tanto na sua questão pessoal, no seu reino, no seu comando, tá? E também na questão para com o nosso Deus. Foi terrível. E Ezequias, como filho, viveu tudo isso, já crescido ainda junto com o pai, aparentemente administrava o reino, mas não tinha o poder total e pleno. Isso aconteceu depois da morte de seu pai Acais. Então Ezequias ele pede ao Senhor, em momento de angústia, que ele olhasse aquilo que Senaqueribe tinha lhe enviado. Ia destruir o reino, ia acabar com tudo, e falando muito asperamente com Deus vivo, o Deus que ele cria, que nós cremos. Tipo, cadê o seu Deus que não protegeu as outras cidades? Seu Deus não é mais do que eu sou o Deus aqui nessa terra, né?
mostrando que o nosso Deus não era nada diante dele, né? Não era nada. Essa retórica, né, da nosso Deus colocando os deuses desses povos como deuses de barro, né, imune a tudo, e eles utilizando a mesma questão, dizendo que o nosso Deus é um Deus de nada, não existe, não faz nada, enfim. E Ezequias colocou dessa forma, e o Senhor de imediato pediu que Isaías fosse até ele e falasse do livramento que iria ali ser feito pelo seu povo, e as consequências disso tudo também, diante dos atos de Isaías, de Ezequias mais para frente. Então, foi pedido um sinal, a gente vai ver na leitura aqui também, e Ezequias achou que colocar uma sombra seria muito pouco, então pediu que retrocedesse o sol, e o sol foi retrocedido. Então, o sinal e o milagre de Deus diante da postura que o Senhor tem de cuidar de todos nós, né? Isso é maravilhoso, essa oração respondida dessa grande forma, né? A resposta divina que veio direto a Ezequias através de Isaías. E a conclusão, que a gente pode tirar dessa lição 9 é para nós hoje, né? E permita aqui até fazer a leitura da conclusão que o autor da revista colocou, que a gente colabora com ela, que diz assim: dê-me um sinal, Senhor. Por quê? Né? Isso ali diante do contexto de Ezequias com Deus. Pelo texto não se pede sinal, procura-se sinal, prestando bem atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para perceber nelas a atuação do Senhor. Então, o sinal de Deus está nas coisas que estão diante dos nossos olhos. Então, Deus está fazendo sinal a todo instante, está se provando a todo instante. E muitos não estão se percebendo porque esses sinais se tornam comum na vida da humanidade. É como se você pedisse a Deus, como Gideon, né? Pedindo que molhasse o pano acima das plantas, depois que molhasse abaixo, enfim, vários sinais para mostrar que Deus era Deus e que estava com ele. Às vezes, nós, entre aspas, pedimos sinais para alguma coisa. Senhor, me dê um sinal de que tu está me ouvindo, me dê um sinal de que tu vai fazer. Deus está mostrando tudo. Os olhos é que estão fechados para ver o quanto Deus tem trabalhado para que as coisas sejam realizadas e completas na vida de cada um de nós, tanto na nossa pessoalidade quanto no nosso coletivo. E Deus está falando o tempo inteiro. Agora, se não tem intimidade com a palavra de Deus em lê-la, se não tem intimidade com a palavra de Deus em ouvi-la, se não tem intimidade em estar nas orações pessoais suas, no seu secreto, se não tem intimidade de estar nas orações coletivas da igreja, se não tem intimidade de estar no corpo de Cristo, participando do corpo de Cristo, como que você vai ouvir a voz de Deus? Como? Quero lembrar, meus amados, que Deus ele é sempre presente e sempre se mostrando para nós. Quando a gente lê lá no livro de Gênesis, quando forma todas as coisas, ao fazer o homem, o Senhor falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos. Deus não fez sozinho. Ele tinha a sua trindade com ele. Deus não está sozinho no seu mundo celestial. Ele tem os seus anjos. Então, como é que quer ter intimidade com Deus isoladamente? Não tem como. A gente tem que estar em comunhão. Por isso foi instituída a ceia do Senhor. Ela não profere graça diretamente quem participa, mas podemos dizer que a maior graça, o maior milagre, o maior sinal que nós possamos ter diante desse momento de ceia é de que estamos juntos num único propósito, porque é a certeza de que Deus nos deu a salvação e estamos seguindo o seu propósito e nunca vamos esquecer desse momento que ele favoreceu a nossa vida
Essa é a simbologia da ceia. E por ser uma simbologia, uma ordenança, não quer dizer que deve ser tratado de uma forma esdrúxula. Mas não. Tem que ser valorizado tanto quanto nós procuramos valorizar o nosso Deus vivo nos nossos cultos, porque faz parte de culto. Mas voltando aqui à lição, a palavra de Deus, ela diz assim, 2 Reis 20, versículo 1 a 11, fazendo essa leitura de novo. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Até aqui. Então, Deus, ele ouviu e se compadeceu de Ezequias e fez uma aliança com ele, de que livraria tanto ele quanto a cidade de todo o mal do rei da Síria, de Senaqueribe, que era um governo perverso, muito perverso da época. Aí o versículo 7, disse mais Isaías: tomai a pasta de fígados, tomaram-na e puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Aqui não se sabe bem o que era essa problemática de Isaías, né? Alguns dizem câncer, né? E ali foi colocado uma pasta de fígado. É claro que certamente Ezequias já deveria ter colocado tal pasta de figos sobre a ferida, né? E não aconteceu nada. Mas aqui já era um momento diferente de você vir e colocar a pasta. Mas foi um momento em que Ezequias estava ligado com Deus. Ezequias estava numa intimidade profunda com o Senhor, e o Senhor estava com ele. E o Senhor, ouvindo as suas orações, fez com que Isaías voltasse, ele falasse do livramento que teria contra a invasão de Senaqueribe, o rei da Síria, e também lhe dando sobrevida, 15 anos, e ali utilizando uma pasta de figo, né, de figos ali, fazendo essa cura. Isso é materializar a cura diante dos olhos do seu povo. Por quê? Acredito que eu já usei isso antes, por que eu vou usar agora? Não deu certo, e passa a usar aquilo em nome do Senhor e dá certo, né? Pasta de figos não é para ser adorada, tá ok? Não é para ser adorada. Veja bem que aquele bastão com a imagem de uma serpente, Ezequias quebrou, porque estava sendo adorado. Não era para ser adorado aquilo. Ele acabou quebrando aquilo, que o povo tem um hábito, né? Não só naquele período, mas como agora, da matéria se tornar algo miraculoso, sabe? Do tipo, beba essa água que você vai ficar curado. Se fosse assim, não haveria enfermidade e doença nenhuma no mundo. Todos seriam curados por águas oradas. Não é assim que funciona. É Deus que tem o poder sobre todas as coisas. E se Ele quer transformar o seu poder naquela matéria, aquela matéria vai fazer o efeito. Assim como a oração vazia, ela não tem efeito nenhum, mas a oração cheia do Espírito de Deus, ela tem uma ação tão profunda que faz com que a matéria ela possa trazer graça, porque é Deus que derrama essa graça em cima da matéria. Mas não quer dizer que toda vez isso vai acontecer. É propósito de Deus. E não se deixa ser preso por essas coisas que outras religiões e outros pensamentos acabam induzindo. Nem a tua experiência própria, às vezes uma experiência própria sua, por alguma bênção recebida pela materialidade da graça de Deus,
não quer dizer que isso vai funcionar para todos. Foi apenas um momento em que Deus usou para a sua vida. Não quer dizer que seja para a vida de todos. Isso não pode se transformar numa teologia, num instrumento de que milagres vão acontecer com isso. O único milagre que nós temos é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é as nossas orações, Ele é o nosso sinal, Ele é a nossa cura. O que Ele vai usar para isso é com Ele. É com Ele. E aqui Ezequias foi curado da úlcera, né? Como coloca aqui nesse texto. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal do Senhor que me curará e de que o terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adianta-se a sombra 10 graus ou você retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Nossa, é fácil a sombra adiantar? Na visão dele, né? Na visão dele, porque o dia vai caindo e certamente o sol vai se pondo, a sombra vai, né? Na visão dele. Era dessa forma que ele via as coisas, que qualquer um de nós viria assim também, né? Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Então eu falei assim: então tá bom, se você não acredita que Deus vai adiantar, então eu vou retroceder, né? Você acha que é mais difícil retroceder? Então tá bom. Aí aquela sombrinha que já estava ali, marcada naquele relógio, voltou. Um relógio de sol que havia na época, voltou os 10 graus necessários. E ali ele viu o grande poder de Deus sobre a vida dele, né? Então a gente vê aqui em que o preparo, em que a palavra de Deus, segundo o autor, é para que nós possamos examinar as orações respondidas de Ezequias. Faça essa leitura de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 11. Examine bem isso, né? Para que a gente possa ter uma constância de oração com o Senhor, buscando cada dia essa intimidade com Ele, tá bom, meus queridos? Também dá uma repassada no vídeo de quarta-feira passada, vai ajudar bastante nessa compreensão. O texto básico da lição 10, que é a continuidade da 9, é Isaías 38, versículo 1 a 8, e Isaías 39, versículo 1 a 8. 38 do versículo 1 a 8 e 39 do versículo 1 a 8, tá bom? Deus abençoe, Deus ilumine a vida de todos e tenha um excelente dia em nome de Jesus.